Você não nasceu para viver preso aos cantos apertados da escassez, como se o mundo tivesse apenas migalhas reservadas para você. A vida em abundância é seu estado natural, e qualquer ideia contrária é uma ilusão construída menos uma programação mental que, com o tempo, se tornou um padrão inconsciente. A escassez, como ensinava Napoleon Hill, é uma crença, não uma verdade. É uma prisão invisível criada por palavras, experiências e medos que foram aceitos como definitivos, mas nunca. Você nasceu para crescer, expandir e servir, e não apenas para sobreviver. Quando você começa a questionar esse velho padrão de não posso, não mereço, não consigo, está abrindo espaço para um novo paradigma da abundância. Essa abundância não é um privilégio de poucos, não está reservada apenas para os sortudos ou para quem teve as melhores oportunidades. Ela é uma herança espiritual, uma extensão do plano original da criação. E o primeiro passo para acessá-la é reconhecer que a limitação não vem de fora, menos vem de dentro. Quando você se abre para a ideia de que a escassez é aprendida, começa também a entender que a prosperidade pode ser aprendida, ativada e cultivada. O caminho começa com um simples gesto de coragem: negar o que limita e afirmar o que liberta. Acredite, existe um mundo mais amplo esperando por você, um mundo onde você não precisa se encolher para caber, mas pode crescer até onde sua fé alcançar. Tudo muda quando você entende que sua voz tem poder. Não apenas o poder de se comunicar com o mundo, mas o poder de moldar sua realidade interior. O que você diz repetidamente com fé, presença e emoção não fica apenas no ar. Entra profundamente no seu subconsciente e começa a reescrever padrões antigos, silenciosos, mas poderosos. Quando você afirma com convicção: reconheço meu valor, aceito meu lugar na criação e me abro para viver aquilo que mereço, não está apenas dizendo palavras bonitas, está enviando uma nova ordem à sua mente. Está dizendo: acabou, não aceito mais viver aquém do que sou. E isso, aos poucos, altera tudo. Seu corpo ouve, seu coração responde, sua energia se ajusta. A mente, com o tempo, começa a aceitar essa nova verdade como natural. Mas isso não acontece com afirmações mecânicas, frias, ditas sem alma. O segredo está na presença, no sentimento que acompanha cada palavra. É aí que mora a força. Repetir com fé é um ato de reprogramar, e reprogramar é libertar-se da velha narrativa que dizia que você não era suficiente. Por isso, usar sua voz com intenção não é misticismo, é estratégia. É uma maneira de recuperar o domínio sobre sua história. Cada vez que você se afirma, está se libertando, está reeducando a mente a enxergar um novo horizonte, está plantando sementes de um futuro onde você não apenas sobrevive, você floresce. Existe um ponto dentro de você onde tudo faz sentido, um lugar silencioso, mas cheio de vida, onde você se lembra que não está aqui por acaso. Quando você declara com verdade: estou em perfeita sintonia com a energia de Deus e com a inteligência da criação, algo dentro de você se organiza. As dúvidas perdem força, os ruídos do mundo diminuem, e a sensação de estar perdido começa a se dissipar. Porque essa frase não é só uma afirmação espiritual, é uma âncora, uma forma de voltar ao centro quando tudo parece desalinhado. A sintonia com o Criador não é um estado místico reservado para poucos. Ela está disponível para quem escolhe se reconectar, para quem decide lembrar que existe um plano maior em movimento, menos mesmo quando não conseguimos enxergar todos os detalhes. Muitos vivem como se estivessem separados da fonte, como Seifossum, peças soltas em um mundo caótico tentando sobreviver sozinhas. Mas essa separação é só aparente. É o resultado de dores, traumas, distrações e crenças que nos desconectaram da nossa origem. A boa notícia é que a conexão nunca foi perdida de verdade, menos apenas esquecida. Quando você afirma que está em perfeita sintonia com a energia de Deus, está relembrando o seu sistema interno de que existe um propósito por trás de tudo, até mesmo das dificuldades. Napoleon Hill dizia que uma mente conectada a uma causa superior se torna invencível, e isso irreal. Port quando você sabe de onde veio e sente para onde está indo, o medo do caminho diminui. Essa sintonia não é questão de religião, é sobre propósito. É sobre viver em harmonia com o que é maior do que você e ao mesmo tempo parte de você. A inteligência da criação, ele está operando o tempo todo. E quando você se alinha a ela, as respostas chegam, as decisões se tornam mais claras e a vida começa a cooperar. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você passa a agir a partir do centro. E quando a alma encontra o centro, o pensamento se alinha. E quando o pensamento se alinha, as escolhas se tornam mais sábias. E o mundo inevitavelmente responde.
Chega um momento em que acreditar não é mais suficiente, é preciso agir. A fé verdadeira se prova no movimento, não na espera. Quando você afirma hoje ajo com disciplina, coragem e foco, está dando um recado claro para si mesmo. Não vou mais postergar minha vida. Não vou esperar que o medo passe, que a motivação apareça ou que o cenário fique ideal. Hoje é o dia, porque é hoje que se constrói o amanhã. Essa frase é a virada. É quando você para de se inspirar apenas em ideias e começa a transformar essas ideias em passos concretos, mesmo que pequenos, mesmo que tremendo. Disciplina é o compromisso com a ação, mesmo quando a vontade falha, é o que separa quem sonha de quem realiza. Coragem não é ausência de medo, é avançar mesmo com um medo presente. É decidir que o seu propósito é mais importante que o seu receio. E foco é a capacidade de dizer não ao que apenas distrai, para dizer sim ao que realmente transforma. Juntas, essas três forças constroem uma identidade nova, uma versão sua que não depende das circunstâncias, mas escolhe agir apesar delas. Napoleon Hill dizia que conhecimento sem ação não vale nada menos, e ele estava certo. Quantas pessoas você conhece que sabem o que fazer, mas não fazem? Quantas carregam sonhos enormes, mas os enterram sob desculpas diárias? Agir hoje, mesmo sem certeza, é um ato de fé, e é essa fé em movimento que muda realidades. Quando você repete com presença, hoje ajo com disciplina, coragem e foco, não está apenas se motivando, está reprogramando sua mente e seu corpo para se moverem juntos. Está dizendo, eu escolho sair da paralisia, eu escolho crescer, porque quando você age, ainda que em silêncio, o mundo escuta e responde. O impossível começa a perder força diante de quem se compromete com o agora. E a verdade é simples. Se você dar um passo hoje, o seu amanhã será irreconhecível e o seu passado, finalmente, deixará de te definir. A vida que você enxerga do lado de fora é, quase sempre, o reflexo fiel do que acontece dentro de você. Pensamentos não são apenas ideias soltas. Eles são forças criadoras. Quando você afirma com consciência, meus pensamentos criam minha realidade, escolho pensar grande, está tomando de volta o controle sobre aquilo que atrai, constrói, vive. Napoleon Hill foi direto ao dizer que nos tornamos aquilo que pensamos com mais frequência. Isso não é metáfora, é lei mental. Aquilo que você alimenta internamente se transforma, inevitavelmente, naquilo que você vivencia externamente. Se você pensa pequeno, age pequeno. Se acredita que merece pouco, se contenta com migalhas, mas quando ousa pensar grande, e não por arrogância, mas por fé menos, algo dentro de você se move. Você começa a operar em outro nível. Pensar grande é mais do que visualizar um futuro promissor, é assumir uma postura diante da vida que diz: eu estou disposto a crescer, a expandir, a realizar mais do que me ensinaram a esperar. Esse tipo de pensamento exige responsabilidade, porque quem pensa grande não pode mais se esconder atrás de desculpas pequenas, mas também traz poder, porque você começa a operar com clareza, propósito e decisão. A mente precisa de direção. Sem direção, ela se perde em distrações e medos. Mas quando você declara repetidamente que escolhe pensar grande, está treinando o cérebro para buscar soluções ao invés de problemas, para enxergar caminhos onde antes só via muros. Está condicionando sua atenção para se alinhar com oportunidades e não com limitações. Cada vez que você pensa alto, você eleva o padrão da sua vida. E mesmo quando surgem dúvidas, porque elas sempre surgem menos, essa afirmação funciona como escudo. Ela lembra você do seu direito de imaginar, de criar e de viver algo extraordinário. Pensar grande é um compromisso com a sua versão mais elevada. É visualizar, sentir e se comportar como quem já está em processo de realização. Porque o pensamento certo, repetido com intenção, sempre acaba moldando a realidade ao seu redor. E quanto mais forte for o seu pensamento meio espadarose, serão as suas ações. Pensar grande não é um luxo, é uma necessidade para quem quer romper ciclos e viver com plenitude. Você não é fruto do acaso. Não está aqui apenas para cumprir uma rotina, pagar contas e sobreviver aos dias. Você foi criado para realizar grandes feitos. E essa grandeza não é medida por fama, status ou reconhecimento externo. Ela vive dentro de você, muitas vezes adormecida, esperando ser despertada. Quando você afirma com verdade: fui criado para realizar grandes feitos. A grandeza vive em mim, está resgatando uma identidade que a vida tentou fazer você esquecer. Porque o mundo, com seus medos, críticas e comparações, muitas vezes tenta nos convencer de que ser comum é mais seguro. E por isso, ao longo do caminho, vamos encolhendo sonhos, abifando talentos, silenciando desejos profundos, apenas para caber em lugares que nunca foram nossos de verdade. Mas a essência permanece, e a essência sabe. Ela lembra de cada capacidade que você já tem,
mesmo que esteja encoberta por dúvidas e dores. Napoleon Hill dizia que dentro de cada adversidade existe uma semente equivalente de benefício. E essa